O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal decretou agora há pouco a perda imediata do mandato da deputada federal Carla Zambelli, que a Câmara tinha mantido em votação realizada agora na última madrugada. A reportagem de Luciana Amaral. Alexandre de Moraes afirma que a decisão da Câmara viola a Constituição e que é atribuição do Judiciário determinar a perda de mandato de parlamentares condenados criminalmente com trânsito em julgado. O ministro também determinou que o suplente de Carla Zambelli tome posse em até 48 horas. A situação cria mais um ponto de atrito entre os poderes. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, chamou Moraes de ditador psicopata que pretende mandar nos três poderes. Já o líder do PT, Lindbergh Farias, afirmou que a decisão é uma vitória do Estado de Direito e do respeito às sentenças do Supremo. A Câmara rejeitou cassar Zambelli na mesma noite em que decidiu pela suspensão do mandato de Glauber Braga. Ambos se salvaram com a ajuda do Centrão. Pesou a favor dos deputados um espírito de corpo, uma falta de certeza de maioria ampla para as cassações e uma insatisfação crescente com o presidente da Casa, Hugo Mota. A votação da possível cassação de Braga e Zambelli foi anunciada na véspera, pegando os deputados de surpresa. Lideranças de esquerda e direita afirmam que o presidente da Câmara queria ver ambos cassados. Justamente por isso, a avaliação é de que ele foi o grande derrotado da noite. As agressões sofridas por Glauber e por jornalistas dentro do Congresso também prejudicaram a imagem de Mota perante os deputados. O presidente da Câmara tem tentado se equilibrar entre os diferentes grupos do parlamento, mas, com isso, acaba desagradando a todos. Padrinho da candidatura de Mota, o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, fala em decepção. Para a CNN, caciques da esquerda e da direita afirmam que não apoiariam a recondução de Mota ao comando da Casa se a eleição fosse hoje. Governistas se queixam do que seria uma ação sistemática de Mota contra o governo, especialmente depois da aprovação do projeto da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro e pela tentativa de golpe. Oposicionistas também não se sentem contemplados pela atuação do presidente. Interlocutores de Mota dizem que ele leva as matérias para serem discutidas nas reuniões de líderes sem beneficiar um grupo determinado. No entanto, já há uma preocupação pela maneira como ele conduz as tensões na casa, especialmente diante da persistência da polarização política e da antecipação da corrida eleitoral ao Planalto. Deixa eu começar por você, Leandro. É óbvio que em grandes acontecimentos políticos, e nós estamos diante de um deles, sem dúvida nenhuma, de repercussões estão se desdobrando no momento que a gente conversa aqui no programa, a gente funiliza, como dizemos na gíria jornalística, a gente procura um retrato em quem é que a gente pode focar quando acontece uma coisa desse tipo. Na sua avaliação, a figura, vou fazer a pergunta agora, na sua avaliação, a figura de Hugo Mota, ela é mais um reflexo da falta de controle, na verdade, sobre forças políticas do que qualquer outra coisa? Excelente. Logicamente, sempre é mais fácil, William, explicar ou relatar uma situação a partir de personagens, mas, logicamente, sempre há um fundo institucional por trás que dá, talvez, uma explicação um pouco mais racional, né? E o que a gente está vendo aqui, basicamente, tem a ver com o excesso de poder de veto entre os poderes, né? Temos excesso de veto players. Por que esse excesso e por que essa falta de cooperação que decorre daquilo que a Constituição estabelece, que é o funcionamento harmônico entre poderes? O que está faltando é alguém que lidere e que coordene a pauta política. Nós tínhamos, vocês devem lembrar muito bem, vale citar aqui os governos de Fernando Henrique na década de 90 e os governos Lula 1 e 2, em que aquele conhecido sistema de presidencialismo de coalizão funcionava. Por quê? Porque o governo tinha, de fato, uma coalizão, tinha uma maioria, e a partir dessa maioria e de um controle muito bem articulado do Congresso, conseguia administrar a pauta política. Mudanças institucionais ao longo dos últimos 10 anos aproximadamente tiraram poder do Poder Executivo,
O Congresso se fortalece, mas vocês sabem, o Poder Executivo ele governa de forma muito mais simples e muito mais racional, até, vamos dizer. O Congresso tem partidos, né, que conflitam entre si, que divergem entre si, faz parte da natureza do Congresso. Ou seja, o Congresso hoje governa, de alguma forma tem um poder importante de controlar ou de formular políticas públicas, mas não de uma forma coordenada, de uma forma eficiente. É a partir daí, talvez, desse vácuo de poder ou dessa falta de eficiência na hora de estabelecer pautas, que surge a força do poder judiciário como mais um jogador com poder de veto. Então temos um poder executivo que tem poder formal para governar, mas que não consegue governar por falta de uma coalizão, falta de maioria. Um Congresso que surge como um novo poder autônomo e que tem por trás dessa autonomia um controle orçamentário importante. E, paralelamente, surge, a partir do conflito entre poder executivo e poder legislativo, um judiciário que também se coloca como um jogador com poder de veto. A partir dessa confusão e dessa falta de coordenação é que a gente tem, talvez, uma explicação para essa situação particular que atravessamos hoje. Ok, Leandro, eu vou pegar essa tua descrição e, se me permite, vou adjetivá-la. Isso às vezes leva a gente a escolher palavras mais duras para descrever o que está acontecendo. Eu vou evitar a primeira que me vem à cabeça, não vou usá-la, só vou dizer que ela vem à cabeça. É uma espécie de caos político. Toda vez em que se vê não só embate institucional, mas a incapacidade dos atores políticos de dar uma direção e sentido nisso. E aí nós estamos diante de uma pergunta concreta, imediata, prática, para o repórter político. Isso aí vai dar no quê? William, eu acho que no que vai dar a gente já vem acompanhando no que está dando, né? Sem um horizonte definitivo de fim, porque o sistema político ele não foi desenhado para funcionar assim. O nosso sistema político foi desenhado para ter um presidente forte, presidencialismo de coalizão, que monta maiorias no Congresso a partir da distribuição de emendas e cargos. Quando essas emendas o Executivo pede, o Congresso passa a controlar, você já cria uma disfunção. Quando você tem um judiciário hipertrofiado, como a gente tem agora de 10, 15 anos para cá, você cria outra distorção, com juízes que agem politicamente, um tribunal político. Então, o nosso sistema não foi desenhado. Então, esse é o principal motivo. A Constituição não é para os três poderes funcionar assim. Então, você vai tendo um rearranjo com solavancos, mediante acordões temporários que não duram no tempo. Não tem outra alternativa. E pior, problema de liderança. Porque você vê que a gente fala bastante de Congresso Supremo, fala pouco do presidente, porque o presidente não tem o que fazer a não ser reclamar, fica reclamando. Fala, isso aqui é um problema, mas ele não tem nem capacidade de agir e, no caso do Lula também, nem ânimo de agir, nem vontade de agir, está focado na reeleição. E aí cada um jogando o seu jogo, o Congresso preocupado com as emendas, o Supremo preocupado em manter poder e por aí vai. Vai dar constantemente em acordos isolados, temporários, que não durem no tempo. Mas eu vou insistir no curtíssimo prazo. Eu acho que está muito na cabeça da nossa audiência também, diante disso que a gente olha, eu não vou usar a palavra caos, vou usar a palavra barafunda, mais castiça, né? Mais antiga. Barafunda entrega a idade. Entrega a idade, não tem problema nenhum. 73, quem tem 73, como eu, lembra do significado da palavra barafunda. Daniel Ritten, você é muito novo perto de mim, mas é muito veterano na cobertura do mundo político em Brasília, Daniel. Se a gente, 48 horas atrás, falava aqui mesmo neste programa, do que parecia ser uma espécie de, eu não diria concertação, mas uma tentativa de acalmar um pouco a beligerância aberta entre os poderes, para onde estamos indo então agora em função de agora? Olha, eu vou pegar a direção contrária aqui do nosso amigo Leandro Gabiati e vou personalizar um pouco. O que a gente tem aqui nitidamente como saldo desta semana é um enfraquecimento ainda maior de Hugo Motta na avaliação de boa parte do Congresso. E aí não é só da direita, da esquerda, do centrão, é quase todo mundo, dizendo, olha, ele fez o roteiro completamente errado
no dia de ontem, porque quando pauta ali a cassação de Carla Zambelli, de Eduardo Bolsonaro, de Alexandre Ramagem, que não estão no país, deixa de fazer um processo mais suave e burocrático, que é deixar o mandato de cada um deles caducar por faltas, porque isso vai acabar acontecendo. Segundo ponto, quando ele pauta a cassação do Glauber primeiro, fica difícil para boa parte do Congresso caçar o Glauber e depois absolver a Zambelli, que afinal de contas está condenada. Então, acaba absolvendo o Glauber Braga e isso enfraquece junto ao seu mentor, ao seu padrinho político, que é o Arthur Lira. Quando ele pauta o Glauber Braga e isso dá uma votação de 4 horas de duração, entra no processo seguinte, que é a Carla Zambelli, e não tem gente no plenário, não tem voto suficiente. Não é que a Câmara absolveu, em grande parte a Câmara não votou a cassação da Carla Zambelli. Então, Hugo Motta saiu enfraquecido desse processo. O Alexandre de Moraes, é preciso reconhecer, até o Caio ouviu alguns juristas, houve uma certa divisão, mas quando a gente lê a Constituição, nesse caso, quem é condenado, transitado em julgado, isso é um procedimento cartorial, né? O Supremo comunica, isso foi assim com Paulo Maluf, foi assim com Paulo Feijó, com o Ivo Cassol, com os condenados do Mensalão, foi sempre assim. O detalhe é que Alexandre de Moraes agiu de ofício. Ele não foi provocado por ninguém. Ele disse, olha, é de conhecimento público, portanto é o relatório e decido. Se ele tivesse esperado alguma petição, algum oficiamento disso, poderia ter feito a coisa de forma um pouco menos brusca. Mas, nesse caso, eu vejo um grande perdedor enfraquecido da semana, que é o Hugo Motta. Do ponto de vista das instituições, que é sempre uma preocupação tua, profissional, né, do teu trabalho jornalístico, Thaís, você mesma se define como uma profissional de imprensa sempre focada na questão do relacionamento entre as instituições. O que a gente parece deduzir, concluir, vendo o que está acontecendo nessas últimas 48 horas, é uma completa impossibilidade de entendimento? William, você usou a barafunda, eu vou usar um outro termo já não tão antigo quanto barafunda, mas é uma sequência de ações de quem deu um ciricutico no Hugo Motta, ele resolveu... Essa eu não conhecia. Conhece? Sim, ciricutico. Ciricutico, deu um ciricutico. Conhecia ciricutico? Sempre aprendendo, Thaís, por favor. Vocês não conhecem? Que ninguém conhece ciricutico? Daniel conhece ciricutico. Será que é lá de Santa Catarina, de onde você vem? Não, eu sou de Brasília. Regional? Gente, eu tenho certeza que a audiência conhece. O Sidão está dizendo lá atrás da câmera que conhece. Nós vamos ver depois nos comentários, pessoal, quem conhece ciricutico. Estou te ouvindo, a imagem está ok? Pronto, então vamos lá. Mas, enfim, agindo da própria cabeça. Isso que o Daniel acabou de dizer, por que o Alexandre de Moraes agiu de ofício? Por que ele não foi provocado? Ele já seria. Por quê? Porque deu ciricutico. Por que o Hugo Motta aparece com pele da dosimetria, resolve tirar os jornalistas do plenário da Câmara, apaga a transmissão, manda a Polícia Legislativa? Não é possível. As pessoas não estão agindo com racionalidade. E a premissa da institucionalidade, né, William, uma das premissas da institucionalidade, você cumprir a liturgia em respeito à instituição, é você colocar um mínimo de razoabilidade, de racionalidade nas decisões. Então, quando você traz a palavra caos... Não, eu não trouxe, eu disse que iria, mas não vou. Não, exato, mas você trouxe a palavra. Ela está ali, ó, está ali, pertinho da gente. Ela está rondando. Então, nós temos, você imagina, nós não estamos falando de um deputado como o Glauber Braga, que a gente pouco ouviu falar, e que os seus próprios pares dizem que ele é intempestivo, que ele é impulsivo, que ele, enfim, tem ali problemas de comportamento. Mas ele é um deputado, né? Um deputado até do Rio de Janeiro e tal. Mas nós estamos falando do presidente da Câmara dos Deputados, que está perdendo a autoridade. Nós estamos falando de ministros do STF que estão perdendo a autoridade. A autoridade perante quem? Perante a sociedade. Então, o que eu vejo é que a institucionalidade ela é uma grande perdedora disso, porque é muito difícil construir, e ela está sendo destruída com muita rapidez.
Você enxerga, Leandro, nessa situação, eu estou falando agora de novo da situação mais próxima, das últimas 48 horas, que tipo de sinais, quando a gente considera que num determinado momento os atores políticos pareciam preocupados com um jogo de perde-perde, pareciam ter entendido que esse confronto, se ele eclode de uma maneira estrondosa, acaba causando só perdedores. Sobretudo diante da crise de legitimidade a qual se referiu a Thaís e que atinge tanto o Congresso quanto o STF. Agora, em função dessas 48 horas, você vê que linhas se desenhando, possivelmente? Bom, primeiro ponto, tomando talvez um parâmetro temporal, talvez há pouco tempo para justamente o início do recesso. Então, pensando em soluções ou em composições ou em algum tipo de acordo, como você mencionou, William, o tempo é muito curto e a impressão que a gente tem é que o encerramento do ano ficará com esse sabor amargo, vamos dizer assim, com uma situação bastante particular e que não terá solução nos próximos dias. A gente voltará em fevereiro, março, já com a eleição sendo ou estando muito mais presente do que ainda está hoje. Então, a pauta eleitoral certamente passará a dominar os debates. O problema, e aqui principalmente falando ou pensando no presidente Hugo Mota, é que ele também terá pouco tempo no ano que vem para recompor seu poder e eventualmente pensar numa recondução para o comando da Câmara no biênio 27 e 28. Vocês mencionaram inclusive o dado aqui, né? Ou seja, nos bastidores, a maioria dos parlamentares dá como pouco provável a recondução do Mota para o comando da Casa. Ele tem um problema e a questão será ver justamente como ele tentará recompor o poder que ele perdeu nesses primeiros meses de 2026. Vamos dar um crédito para ele no primeiro semestre de 2026. A tarefa não será fácil. Caio. Não, William, eu acho que nesse momento o Hugo Mota está fazendo cálculo político e jurídico também do que é possível fazer. Tem esse prazo temporal até amanhã às 18 na prática, que é o período em que a primeira turma vai se reunir para referendar, como sempre, por unanimidade, sem questionamento algum, a decisão do Alexandre, né? Essa sessão plenária virtual das 11 às 18. É muito difícil para o Hugo Mota, na forma como ele termina essa semana, sendo criticado pelo padrinho político, Arthur Lira, padrinho político para esse cargo, né? É difícil para ele derrubar e simplesmente acatar, né? O que a gente pensaria ali num cenário de curto prazo é talvez algum questionamento jurídico que faça ganhar um tempo pela advocacia da Câmara, do Congresso Nacional, que faça ganhar um tempo para uma construção política, porque é divergente. Você tem divergências, né? O artigo 55 da Constituição, eu falei mesmo com 4 juristas, advogados eleitorais reconhecidos de grandes políticos, metade acha que a Câmara está certa, metade que o Senado está certo, que o Supremo está certo. Agora, a gente tem semana que vem Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, sim. dentro desse pacote. E aí são 2 nomes com um peso diferente do nome da Carla Zambelli, dentro do próprio movimento bolsonarista.